Olá, tudo bem com você? Estamos aqui começando mais um programa, mais um podcast, Vozes da Saúde, com Eduardo Filho e com você que está aqui nos acompanhando por este canal, por esta rede, por esta mídia, seja manhã, tarde, noite ou no horário que você estiver vendo, sempre trazendo participantes, convidados que com certeza vão colaborar muito com você. E olha, não obstante que geralmente nós falamos sobre essa pauta só em novembro, deixam só para novembro, né? Porque é novembro azul e as pessoas querem falar da questão do câncer de próstata e aí convidam este participante que nós temos hoje aqui, que ele é uma das maiores autoridades, né? Em urologia no nosso país. Eu quero então já começar para a gente não perder tempo, mas antes eu quero só pedir uma coisa. Olha, dá like, compartilha, também passa para os amigos, porque hoje a pauta é importante, para os amigos, né? Hoje os amigos têm que estar aí bem sintonizados para que, lógico, as amigas também, mas para que você possa aí cuidar da sua saúde, saber todas as novidades, as tecnologias na prevenção e também no tratamento do câncer de próstata. Eu quero então já começar aqui acolhendo, desejando, seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Bendac. Que bom novamente estarmos aqui nesse diálogo, não? Obrigado, Eduardo. É uma alegria estar aqui e poder trazer alguma novidade para o pessoal, né? Muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Dr. Marcelo Bendac também é o meu urologista, ele que me trata, que me cuida, e ele é mestre e doutor em urologia pela Universidade Federal do Paraná, também pós-doutor em urologia pela Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, também especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia e presidente da Sociedade Latino-Americana de Uro-Oncologia, membro do Conselho na Federação Mundial de Uro-Oncologia e do Corpo Clínico do Hospital Nossa Senhora das Graças e cofundador e CEO da Procare, né, na Alemanha. Eu sei que ele tem essa dinâmica, né, em estar aqui e na Alemanha fazendo todos esses trabalhos, Dr. Marcelo, e também tive a grata honra de trabalharmos juntos lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde nós nos conhecemos, né, e ali para, lógico, todo o cuidado que ele tem enquanto médico, mas também a amizade, e eu digo que fazer uma consulta com o Dr. Marcelo, não é simplesmente você chegar lá e ser atendido rapidamente, ter uma prescrição e sair. Não, ele de fato é aquele médico, né, que, né, trata a gente, que cuida, que pergunta, que dialoga, que examina. Né, Dr. Marcelo? É um sacerdócio, não é verdade? Eu acho que muito importante é você dedicar um tempo para não somente examinar um específico órgão do paciente, mas conhecer os problemas que o paciente tem e possam eventualmente ser modificados, a rotina, alguma medida que pode não ser necessariamente medicamentosa, mas pode ser de comportamento ou então de redução do estresse, ou seja, algumas medidas que podem ajudar um paciente indiretamente, não somente com medicação, né? Muito bem. Então, Marcelo, eu quero também começar perguntando quais são os avanços tecnológicos que estão transformando o diagnóstico e o tratamento, de diversas doenças, especificamente as doenças urológicas, né? Uhum. E, assim, para o nosso público que está nos acompanhando, né, também eu já vou fazer aqui a segunda pergunta, né? Nas dimensões das doenças urológicas, quais são? Quais os tratamentos também aplicados a cada uma? Então, eu acho que vale a pena rememorar algumas questões, até mesmo já bem estabelecidas e que o público já conhece. Por exemplo, o exame de PSA, que é uma dosagem de uma proteína que corre no sangue nosso periférico. Para nós médicos, o sangue periférico é o do braço, por exemplo. Sim. Então, se faz o exame desde 1980 a 1983, e isso possibilitou aumentar o diagnóstico de doença precoce chamada câncer da próstata, né? Depois, com o passar dos anos, houveram novas tecnologias. Por exemplo, houve a introdução da biópsia, agora a biópsia com ultrassom de alta definição,
Nós temos também a ressonância, que é muito utilizada. Praticamente hoje todo paciente que vai a uma terapia faz uma ressonância magnética multiparamétrica antes do tratamento, para uma melhor avaliação da região e da próstata, né? E também outras tecnologias, como por exemplo o PET scan, que é mais utilizado em casos de um pouco maior gravidade no diagnóstico inicial. O PET scan com PSMA. PSMA é uma proteína específica de membrana. Diferentemente do PSA, que está dentro da célula prostática, o PSMA está na superfície. Bem fácil de entender, um está dentro da célula, o outro na superfície. E com esses métodos aumenta a capacidade de discernimento, quer dizer, de definição, se temos doença localizada, doença localmente avançada, doença nos linfonodos, doença nos ossos, né? E assim podemos ajudar ainda melhor os pacientes. Quando a gente fala, né, lógico, ninguém gosta muito de falar do câncer. E às vezes até é um tabu. E até os homens, né, no processo do seu tratamento periódico, quer dizer, ou da prevenção, não é? Doutor Marcelo, nesse sentido, algumas perguntas, né, são até basilares, mas me permita, porque o meu pai, né, homem negro, que sempre teve aquela, eu não vou no médico, né, eu só vou no médico quando estiver sentindo dor e olhe lá, não fez, né, uma prevenção. Tinha também as dimensões que a gente sempre fala aqui, né, do preconceito, né, contra a questão dos exames aplicados, né, e também, né, o senhor já traz aqui que tem o PSA, uma outra formulação de também observar a sua saúde, a saúde do homem, né? Em relação a isso, como é que tá, né? Os homens têm despertado. Eu sei também que para quem já tem, né, casos na família, que é o meu caso, temos que começar um pouco mais cedo essa avaliação. É isso mesmo? É isso, entre 45 e 50 anos, para quem não tem na família, 50 anos em diante, estaria uma boa faixa etária para avaliação. Raramente temos algum paciente com doença abaixo de 45, mas não é impossível também. Então, todo cuidado é pouco, né? Mas o fato é a conscientização, é esse tipo aqui de diálogo e de informação entrando para o povo, né? Os pais, às vezes, já levando filhos e com isso já tirando também dificuldades que eles possam ter lá na fase adulta, futura. Então, hoje, a gente vê com muita tranquilidade, assim, e aquele homem que já fez ou iniciou, ele continua normalmente vindo a cada ano para fazer o check-up, né? E isso dá uma vantagem muito grande, porque diagnosticar a doença dentro da próstata, e há diferença se ela estiver apenas na próstata, dentro dela, e se ele vai a uma biópsia e somente um fragmento é positivo, ou se 2 fragmentos, ou se 3, muitas vezes a biópsia hoje contempla 12 a 18 fragmentos. Então, o número de fragmentos positivos, o percentual de doença num determinado fragmento, o maior comprimento da doença também num fragmento, quer dizer, são todas avaliações aqui muito técnicas, não vem ao caso, mas é para entender que quanto mais favorável for o diagnóstico, menor a doença. E ali vem mais uma graduação importante, né? Pessoas que têm um PSA abaixo de 10 têm um melhor prognóstico do que aquela que tem entre 10 e 20, ou que tem maior de 20, o PSA. Também a questão do grau da doença, que é visualizado no microscópio. Então, o colega da patologia vai avaliar o material que nós tiramos da biópsia e nos diz se aquela condição é Gleason 3, 4, 5, né? E aí ele faz, tem toda uma tecnologia, digamos assim, uma metodologia para ele classificar a doença. Mas a carinha da doença ao microscópio importa também e vai impactar no resultado de tratamento, né? Então, a pessoa que vai de rotina, ela provavelmente vai pegar a doença no seu início, com menos fragmentos, e com melhores chances de um tratamento menos agressivo. Agressivo e uma curabilidade mais rápida. Isso. E quais os principais sintomas, doutor Marcelo? Porque assim, acho que todo mundo quer saber, né? Principalmente a almarada que está acompanhando, né, mesmo sendo jovem, ou também para observarmos quem? Os nossos pais, os nossos vovôs, porque eles precisam serem assistidos na integralidade da sua saúde. A maioria não tem sintomas. Não tem sintomas. Não sente nada
E por isso mesmo, às vezes, não é tão fácil se dirigir a um consultório do urologista. Poderia dizer que é uma doença silenciosa? Muito, muito. E porque ela se encontra, na maioria das vezes, na chamada periferia da próstata, então dificilmente causa sintomas e dificuldades para urinar, né? Sim. Uma outra questão que pode acontecer, e às vezes acontece junto, a pessoa tem doença benigna e a maligna junto. Sim. Então a benigna causa algumas dificuldades de micção e tal, né? Até nesse caso, como é que é o tratamento? Porque você tem uma parte que é benigna, outra maligna. O mais importante é justamente, novamente, a questão da disseminação da doença ou presença dela em várias regiões ou em pouca ou única região. E aí, em 2000 há cerca de uma década atrás, foi definido que, por exemplo, técnicas de tratamento convencional poderiam ser agressivas demais ao tratamento de certas doenças que têm a graduação, por exemplo, 6 ou 7, que são as mais baixas, depois vem 8, 9 e 10, as mais altas. E essas 6 e 7, então, que é uma graduação no microscópio, a questão, desde 2012, já há cerca de 12 anos, então, se definiu que os tratamentos clássicos, especialmente aqui falando da cirurgia, poderia ser um método agressivo demais que causaria muitos efeitos colaterais. Então, os colegas, e no mundo inteiro isso, né, começaram a buscar métodos que sejam menos agressivos, que deixem menos efeitos colaterais, mas que não deixem de tratar adequadamente a parte oncológica, quer dizer, resolver o problema da doença. Né? Muito bem. Dentro disso, doutor Marcelo, acompanha um pouquinho a sua trajetória e história. Eu vou falar assim que o senhor é o pai de uma técnica que foi quase inovadora no Brasil, ou inovadora, do AIFO. Né? E a gente conversou muito, que é do ultrassom focalizado de alta intensidade. Né? Isso. E para quem está nos acompanhando, queria que o senhor também explicasse um pouquinho, porque essa técnica, inclusive eu falei para vários amigos também em São Paulo, falei aqui no Paraná, e onde eu tenho andado, né, eu falo do senhor. E para quem tem, né, buscado um tratamento urológico, né, eu falo, pode vir. Né? Inclusive, recentemente teve um amigo meu lá com o senhor também, né, que passou por essa situação, e eu falei, vá lá, porque o doutor Marcelo tem justamente um tratamento né, que ele é focalizado, que é o AIFO. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é o AIFO, né? E qual a aplicabilidade dele e também os resultados, porque neste momento as pessoas, os homens, né, principalmente, ficam fragilizados, né, e já pensam em fatores, né, drásticos. Né? E há todo um processo de tratamento, de acompanhamento e com esse sistema a gente consegue um resultado melhor. O que é importante é justamente isso, né? Ter o resultado oncológico efetivo associado a menos efeitos colaterais. E justamente o AIFO entra nessa classificação. Porque em doenças mínimas, né, eventualmente se aplica um conceito de apenas acompanhar, fazer vigilância ativa. O que é delicado, porque ninguém sabe exatamente como as células vão se comportar e como elas podem se modificar no tempo, né? E os tratamentos clássicos com mais efeitos colaterais. Então, o que é o HIFU? O HIFU, HIFU, né, de ultrassom de alta frequência e intensidade, é uma forma de energia chamada limpa, porque ela não utiliza, ela só utiliza ultrassom, então vamos falar dessa maneira. E o ultrassom, o transdutor é colocado por via retal, uma cavidade natural que todos temos. Ou seja, não precisamos de uma invasibilidade na região pélvica. Nem corte, nem nada. Né? E com isso nós podemos apresentar as áreas da próstata que se manifestam doentes, né? Através dos exames de imagem, que a gente comentou há pouco. Por exemplo, a ressonância, quem tem PET scan também, usamos o PET scan, e as biópsias positivas. E podemos ainda ter algumas variantes, como sendo quais? Vamos tratar a próstata inteira. Então, os primeiros trabalhos publicados em 2013 e 2014 foram 2 trabalhos alemães, um trabalho francês, e juntos eles possuíam cerca de 2.200 pacientes que foram tratados e acompanhados por mais de 10 anos. Excelente. Então, esse momento ali de 2013 foi fundamental para expandir a aplicação do HIFO.
Depois vieram vários outros trabalhos, 2021, 2022, um trabalho que nos chama a atenção e pode aqui ser uma boa citação, é um trabalho francês que avaliou cerca de 3.400 homens. 3.400. Metade foi ao tratamento de HIFU, metade foi ao tratamento cirúrgico. E a conclusão do trabalho é que o HIFU não apresentou resultados inferiores, ou seja, foram semelhantes ou até um pouco superiores ao resultado oncológico da cirurgia, né, no período que eles acompanharam os pacientes. A cirurgia também vem acompanhada de quimioterápicos? Ou não necessariamente. Pode ser cirurgia pura de acordo com a classificação da doença. Né? E o HIFU também, muitas vezes, e na maioria, é puro. Né? Quando uma doença é um pouco mais grave, o paciente necessita apoio, medicações podem ser associadas, principalmente que bloqueiam a ação da testosterona. Né? Tem algumas medicações já. Né? E aí o HIFU, o que mostrou? Além de ter um tratamento oncológico parecido com tratamentos clássicos, ele determinou menores efeitos colaterais. Né? Então, uma avaliação recente com mais de 190 mil homens, né, demonstrou que na cirurgia o índice de incontinência após a cirurgia pode ser de 16%, 17%, seja ela aberta, seja por vídeo ou por vídeo com robótica. Né? E no HIFU, esse índice é apenas de cerca de 1 a 2%. Nossa, sim, né? Cair significativamente. Né? E a questão de dificuldade de relacionamento humano, né, sexual, também foi vista em relação à cirurgia, num trabalho com mais de 130 mil homens, um grupo nosso amigo lá de Campinas, que fez essa avaliação de múltiplos estudos, né? E verificou que o índice após cirurgia, também novamente seja aberta, laparoscópica ou laparoscópica robótica, foi de 41% a 59%, uma média de 50%. Né? Enquanto que no HIFU essa mesma estatística de cerca de 15%. Quer dizer, então os benefícios do HIFU é assim, a demonstração que ele traz e os seus indicadores são excelentes. São evidentes, né? O que temos que falar, ou então estarmos sempre atentos e também esclarecer os pacientes, é que no HIFU pode permanecer algum tecido residual prostático, mas que naturalmente no momento do tratamento e em seguida seja benigno. Como aquelas células têm uma tendência eventual a poder desenvolver neoplasia maligna, já tiveram um episódio que foi esse que nós tratamos o paciente, nós temos que ficar de olho neste paciente, acompanhá-lo cuidadosamente, porque se ele apresentar uma nova ocorrência, ele vai ser tratado também da forma que for possível e a melhor de todas. Né? E aí vem as técnicas habituais, como cirurgia, radioterapia e também, eventualmente, um segundo HIFU. Isso, graças a Deus, não é a regra, essa é a exceção, mas isso faz parte do contexto. Né? Alguém poderia dizer, puxa, mas na cirurgia, se eu removo tudo, nunca mais vou ter nada. Então, justamente nesse estudo francês, apresentado no Congresso americano, em San Antonio, no Texas, lá por maio do ano passado, eles demonstraram que na cirurgia 25% das pessoas apresentaram células malignas na região operatória, depois da cirurgia. Então, são situações em que, obviamente, se alguém dissesse, puxa, se eu operar eu tenho 100% de cura. Infelizmente não é essa a condição real, estatística que a gente tem nos pacientes. Né? Acho que até para outros processos também que não seja na próstata também tem esse índice. Perfeito, né? E por isso, Eduardo, que infelizmente temos a designação de maligna. Ela não tem... ela tem uma regra própria, a gente tem que fazer todo o possível para realmente eliminá-la. Né? Exato. Né? Eu quero voltar aqui numa pauta porque todo mundo pergunta, né? E os homens, né, de fato ficam com medo, que é justamente a questão que o senhor falou ali do processo da relação e da impotência. Né? E essa relação, né, com câncer de próstata, com tratamento, e até a partir disso, né, também a definição, né, dos homens de fato buscar
uma prevenção, né, para esse processo e o acompanhamento. E eu queria que também o senhor falasse como é que é o acompanhamento ali, né, com o senhor, porque, lógico, eu conheço e tenho essa dinâmica da prevenção, porque minha família, meu pai, meus irmãos, né, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão está no processo de tratamento de um câncer de próstata lá em São Paulo, né, que eu falei, qualquer coisa também eu vou cooptar ele para cá, para trazer para o senhor. Mas para todos, né, de forma geral, essa dúvida, porque e o medo também, né, doutor Marcelo? O momento do diagnóstico é muito sensível, né? Nós temos aí a inteligência artificial ajudando em questões de decisões, em questões de nomogramas, em questões de rotinas, mas a inteligência emocional continuará sendo importante, né? A empatia, a questão dessa inteligência emocional é essencial para o bom desenvolvimento de um tratamento com o paciente, né? Mas o fato é que o diagnóstico precoce vai ajudar em muito na qualidade que o paciente pode ter depois do tratamento, né? E as técnicas novas com menos agressão, porque o HIFU ele atua de uma forma que você aplica energia ultrassônica dentro da próstata, sem a introdução de agulhas ou sementes. É uma passagem livre de qualquer outro instrumento. Então, colocado via retal, o transdutor produz energia que a gente compara com a formação da energia e concentração dos raios solares quando usa uma lupa em cima de uma mesa, né? Então, se você deixar a lupa em cima da mesa e tiver sol, não queima, não faz nada com a mesa. Agora, se você levanta 2, 3 centímetros da mesa, vai haver um foco de concentração. E esse é o mesmo princípio do HIFU, foco de concentração. Depois do paciente tratado, nós vamos aí cuidar desse paciente, fazer PSA em 3 meses, depois 6 meses e depois a cada 4 a 6 meses. O PSA se torna útil nesse momento para demonstrar alterações, sobretudo crescimento, aumento progressivo. Um pouquinho de aumento é comum, mas se houver uma curva um pouco mais acentuada, então nós lançamos mão de ressonância, eventualmente de uma biópsia. Em alguns casos a gente faz a ressonância, PET scan e já indica um tratamento. Então isso é uma rotina para nós, né? Dos pacientes que têm essa infelicidade de necessitar um segundo tratamento, cerca de 10%, o que também pode acontecer na cirurgia, já mencionamos, e também pode acontecer na radioterapia. Então, o que acontece é que cerca de 70% prefere um segundo HIFU e 30% se dirige mais à questão da cirurgia, alguns poucos para a radioterapia, né? Muito bem. Mas assim que a gente cuida, né? A gente deve cuidar dizendo ao paciente, nós limpamos a região, nós tratamos adequadamente e agora nós vamos cuidar para que não aconteça nada mais, né? Sim. Alguma etnia tem uma propensão maior, doutor? A questão realmente da etnia afrodescendente pode apresentar talvez aí neoplasias um pouco mais frequentemente e também com um comportamento um pouco mais agressivo, né? Então esse é um fator. O outro fator é a idade, é fundamental que a pessoa cuide também, por conta de que a maioria dos pacientes tem idade acima de 60, 65, né? Mas não esquecer que pode, o paciente mais jovem que eu tratei, 42 anos. Então, temos que cuidar, né, dessa questão, né? E alimentação e bebida tem alguma coisa a ver, não? Absolutamente sim. É importante recomendar os mesmos cuidados que são citados para o paciente que tem a doença cardiovascular. Então, não exagerar em consumo de carne vermelha, gorduras, açúcares, né? Aquela picanha com aquela gordurinha gostosa. Então, se fizermos uma picanha e fatiarmos, quem sabe 2 fatiazinhas com gordura. Seria bastante. Mas não evoluir para a picanha inteira. Sim. Ou aquela costela, principalmente em Curitiba, que cada esquina tem um costelão 24 horas. Meu Deus do céu, não é isso? Doutor... E prática de esportes é importante, não ter sedentarismo. Dormir bem e com boas horas de sono é uma coisa muito comum no consultório, os pacientes não estarem dormindo bem, né?
E redução do estresse, eliminar o estresse da melhor maneira possível. É claro que não se vive sem estresse, mas reduzi-lo. Né? Na sociedade de hoje é quase que impossível. Né? Não, é impossível. Com vários estímulos, processos, né? A gente vive o estresse. Eu não sei se o senhor já falou, mas eu queria entender mais o que é epigenética. Epigenética. O que é epigenética? Epigenética já vem um pouquinho da sua terminologia, estaria um pouquinho acima, vamos dizer assim, no controle da promoção da leitura dos genes ou não. Então, são mecanismos que podem ativar os genes ou desativá-los. E quando os genes são ativados e deveriam estar silenciosos, eles podem produzir proteínas indesejáveis na célula. E essas proteínas podem facilitar o desenvolvimento do câncer. Né? Então, quer dizer que também é outro olhar importante para a epigenética. Isso. E nós podemos hoje, através de metodologia já publicada e conhecida, patenteada, podemos determinar se uma pessoa, de fato, que tenha na sua carteira de identidade 60 anos, se ela tem mesmo 60, ou se estaria com 64, ou se estaria com 53, ou 55, o que significa que uma pessoa que se cuidou mais, que teve uma melhor qualidade de vida, pode eventualmente, de forma epigenética, apresentar uma idade um pouco menor. E aí, essa idade biológica um pouco menor, isso tudo é muito controverso, porque tem muitas formas de avaliação e nem todas são cientificamente comprovadas. Né? Mas, quando então usamos um método como esse, poderemos verificar, talvez, que um homem, às vezes, então, de 80 anos, ele tem uma epigenética melhor e, com isso, o risco de câncer de próstata dele é menor. É menor. Porque um fator que é absolutamente relacionado a risco de câncer da próstata é a idade. Mas se alguém se cuidou tão bem e teve uma melhor evolução epigenética, ele poderá ter menos risco com a mesma idade de um amigo que tem os mesmos 80 anos. Muito bem, que a gente chama da idade biológica e da idade que a gente tem as medições. Né? Posso ser uma pessoa de 30, mas ter a biologia né? Ou de 25, ou de 55 e 80. E uma outra aplicação da epigenética é a verificação através de marcadores tumorais epigenéticos, avaliando, por exemplo, isso a gente começou agora já a oferecer e a desenvolver também, por que não? A palavra desenvolver. O uso dos marcadores epigenéticos para classificar melhor se uma doença é mais agressiva ou menos agressiva. E até influenciar no nosso pensamento, será que essa pessoa merece apenas um tratamento localizado, raifa ou cirurgia, ou ela merece um tratamento diferenciado e já com mecanismos de ação medicamentosos, ou um complemento, ou uma união de terapias. Uma situação que o pessoal muitas vezes esquece é que é possível uma pessoa operar e depois ser irradiada. Né? Temos aí exemplos, eu tenho pacientes com PSA bastante elevado, acima de 100, que precisamos de fazer a cirurgia, fazer hormônio e fazer a radioterapia. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa com aquela doença. Tem a sua especificidade. Né? Isso. O que a gente quer aumentar é a chance de cura, seja usando marcadores epigenéticos. Então, por exemplo, podem ser avaliados, estudados por tecnologia de biologia molecular em peças de tecido da biópsia, ou então em peças de tecido da própria próstata, quando ela é removida. Né? Então, tudo isso, cremos nós que poderá aumentar a chance de tratar melhor, mas não tratar em excesso também. Né? Muito Isso bem. É importante, é tratar a todos com a sua devida necessidade. Né? Sim. Muito bem, gente. Olha, né, PhD, professor, doutor, mestre, quer dizer, mestre primeiro, doutor, né, PhD, Marcelo Bendac. Eu quero agradecer, doutor Marcelo, hoje. Olha, que conversa, que diálogo maravilhoso. Eu tenho certeza que você que acompanhou vai compartilhar, porque assim, muitas pessoas necessitam dessas informações que o Dr. Marcelo muito bem trouxe aqui, colocou, né, de forma ampla, né, desde a prevenção até as tecnologias, né, mais utilizadas, mais avançadas hoje. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Volte sempre. Eu, né, já quero deixar um convite próximo para a gente tratar de outros assuntos também da urologia, porque para nós homens, né, aqui de homem para homem, né, de homem para as mulheres, porque as mulheres precisam também ajudar
os seus familiares, maridos, porque a quebrar todas essas resistências, e eu digo assim como a experiência lá com meu pai, né, que era bem turrão, né, no interior, daí falava, não, eu não vou no médico. Então, gente, olha, isso não dá mais para aceitar, não é, doutor Marcelo? É verdade, e cada vez mais o acesso vai ficar mais apropriado, mais adequado, né? E você citou de forma tão honrosa, né, o seu pai. Eu queria também agradecer aqui o meu pai, né, que foi a pessoa que fundou o serviço de urologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, e também não só ele, o Dr. Donardi, mas a toda a direção técnica e médica do hospital, as irmãs de caridade, né, a irmã Fátima, hoje a superintendente, né, do hospital. Maria de Fátima Sobral, e Alex, o Alex, nosso, né, superintendente administrativo. Mas, enfim, e agradecer por permitir desenvolvermos trabalhos que foram fundamentais para podermos fazer colocações hoje, né? Novas colocações. E o Nossa Senhora, local onde nasci também, então, tenho uma gratidão muito intensa, né? Eu queria agradecer você pelo convite. Obrigado. E a todo o seu trabalho aí, que a gente sabe que não é pouco, que você tem feito para melhorar a saúde no Paraná. Muito obrigado, doutor Marcelo. E aqui também aproveito para mandar um abraço, assim como fez o doutor Marcelo, né, para o Hospital Nossa Senhora das Graças, porque são amigos, são parceiros, né, clientes, e a gente sabe da importância dele, do pessoal da maternidade Mater Dei, que agora, o senhor sabe, vai ser o Hospital Santa Luísa de Marilac. Que bacana. Né? Então, muda o nome e amplia também o serviço para o Hospital Geral e Maternidade. Mas, doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E aqui, olha, portas, porteiros, portões, você pode vir quando quiser, Voz da Saúde. Tendo agenda para a gente, venha para a gente sempre falar de saúde, de prevenção, que a gente adora ajudar todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Um abraço.